A reforma vale realmente só a partir de Por 2027? exemplo, nesse momento que está havendo as entregas da declaração de imposto de renda da pessoa física, quem está analisando isso daí é uma IA. Ela já tem um padrão definido de o que ela vai aceitar e do que ela não vai aceitar. Mas qual é o tamanho do problema, o tamanho do erro de misturar a conta jurídica com a conta pessoa física? Qual que é Se o tamanho? você não estiver trabalhando com dinheiro em espécie, pagando em espécie, depois recebendo em espécie e vendendo em espécie, você vai cair dentro do sistema de gestão, né, monetária que o Brasil tem, que é um dos melhores. Você fala, o teu contador é aquele que só te manda guia? Então, esse contador vai acabar. Contadores que podam o crescimento de empresas porque ele quer manter a escrituração ali dentro de um nicho, né, tributário. E o contador, ou os gestores, ou consultores, não conseguem mostrar para ele que ele pode ser esse cavalo campeão, ele vai realmente se transformar naquele pangaré que puxa a charrete. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Growcast. E nesse episódio, eu tenho a honra de receber um parceiro de negócios, o especialista tributário da GrowUp, contador há alguns anos e que já revolucionou a parte tributária de muitas empresas por aí. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pelo convite. E vamos entregar muito valor pro pessoal hoje, porque essa reforma tributária tá deixando a galera de cabelo em pé. Alguns, tem gente que não está nem ligando, É. mas Eles ainda não sabem que eles deveriam estar de cabelo em sim, pé, né? ainda não perceberam que deveriam. Pois é, e conforme a reforma vai se aproximando, principalmente aqui o segundo semestre, que já tem muita coisa para acontecer, muita informação é jogada por aí. Eu quero trazer essa clareza para os nossos empresários, nossos amigos empresários que acompanham aqui o nosso trabalho no Growcast. Esse é o nosso trabalho. É isso. E antes da gente entrar no assunto, apresentar para o pessoal, nosso parceiro, nosso apoiador, falar da Dom Henrico. A Dom Henrico, pessoal, é uma marca aqui de São José do Rio Preto que pertence à marca própria do grupo Henry Store. Para você que acompanha aqui o Growcast, já teve episódio com o diretor do grupo, o Henrique Lima, e a Dom Henrico se consolidou. Marca de sucesso, tem para todos os estilos, desde o social, terno, a loja, o aluguel de terno lá, não tem como. Você vai lá, você vai alugar um terno, você vai querer comprar o terno. E também tem a parte do dia a dia, tem camiseta, calça, short, sapato, tem de tudo. Então vale muito a pena. Nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai ser direcionado para o site do grupo Henry Store. Então lá dentro do site da Henry Store, você utilizando o cupom GROW15, o QR Code já direciona, tá? A hora de finalizar a compra já vai aparecer lá o cupom GROW15. Você vai ter 15% de desconto para fazer as compras no site e renovar teu guarda-roupa. Além da Dom Henrico, no seu site, você também, no site da Henry Store, você pode comprar outras marcas que tem lá. Então aproveita essa oportunidade. E é claro que o nosso convidado tem presente. Opa. Dá um presente aí pro nosso convidado, pro Gilberto. Obrigado. Ficar mais estiloso, né? Pode deixar do seu lado ali, Gilberto. E vai ficar cada vez mais estiloso, né? Opa. Já veio de terno, Sim. já... Esse é o uniforme. É o uniforme. Pessoal, o Gilberto, ele é parceiro nosso, trabalha na consultoria, nosso especialista tributário. E aqui, já entrando no assunto do podcast, Gilberto, eu quero que você traga, assim, primeira coisa, o que o pessoal não entendeu ainda da reforma, que eles estão achando que é uma coisa e é, na verdade, outra. Vamos trazer um panorama geral, antes de entrar aqui nas perguntas que eu preparei para te fazer, para trazer esses esclarecimentos para a turma. O pessoal até agora não entendeu que a reforma ela não é geral e ampla. Ela é uma reforma voltada ao contribuinte em geral, ou seja, o consumidor. Então, independente da ponta que você estiver, você vai estar dentro do olhar da Receita Federal. Então, Então ela não é só para a empresa. Então, esse é o grande detalhe. Ninguém percebeu e não leu e não estudou, né? Apenas está falando por aí situações pontuais, né? Que realmente vão acontecer e vai dar problema. Mas ela é assim, o consumo é que está sendo tributado. Até então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos lá, nós vamos comprar um automóvel. Então, você tem lá o seu CMS, seu PIS, COFINS, né? Tem o IPI. O consumidor final não enxergava nada disso, porque tinha lá substituições, tinham tributos que já estavam
determinados lá na ponta, na fábrica, e o consumidor final apenas pegava isso. Alguns que tinham aí algum benefício é por conta de saúde, né? Para a gente deixar um pouco claro, para não ficar colocando legislação nisso. Agora é diferente. O que as pessoas não entenderam é que não importa o quê, você vai ser tributado no seu quinhão naquele momento que você comprou. Então, o empresário, um MEI simples, não importa, quando ele adquire, ele tem que ter lastro. Ele tem que justificar Como que ele adquiriu aquilo? como ele adquiriu. Ele tem que saber, ele tem que demonstrar de onde veio esse dinheiro. Então, ele não tem mais como ficar inventando saídas miraculosas para poder É sobre essas justificar. saídas aí, porque no Brasil, a gente, inclusive em reunião com o cliente, a gente já ouviu assim: ah, no Brasil sempre se dá um jeito para desviar, para fazer dar certo. E o que eu tô percebendo nas reuniões que a gente faz, nos estudos que eu tenho feito e principalmente ouvindo e aprendendo com o senhor, que a reforma com a inteligência artificial, a receita, ela vai fechar cada vez mais, vai ficar muito difícil você conseguir desviar de qualquer coisa. Porque você desviou, mas a pessoa que você comprou o carro, que você comprou o pacote de arroz que seja lá no mercado, não desviou, então vai chegar até você através dele. Então, você vai ter que se adequar. É mais ou menos isso? Vai ficar muito difícil achar esses atalhos aí para desviar? Você já fez uma análise perfeita, é justamente isso. Cada vez mais, se você não estiver trabalhando com dinheiro em espécie, pagando em espécie, depois recebendo em espécie e vendendo em espécie, você vai cair dentro do sistema de gestão, né, monetária que o Brasil tem, que é um dos melhores. O que a gente tem que entender que a primeira simulação da reforma foi a CPMF, que ela veio com aquela historinha de vamos pagar um percentualzinho sobre qualquer movimentação financeira. Eles aprenderam, os bancos mostraram que era possível fazer isso e faltava só equipamento para fazer. Hoje eles têm os equipamentos, eles têm os softwares para fazer e eles têm a inteligência artificial para auxiliar eles. Por exemplo, nesse momento que está havendo as entregas da declaração de imposto de renda da pessoa física, quem está analisando isso daí é uma IA. Ela já tem um padrão definido de o que ela vai aceitar e do que ela não vai aceitar. Então, se já está isso, nesse momento, com a pessoa física, num documento que a Receita diz que daqui a alguns anos você não vai mais preencher, porque ela vai te dar esse documento pronto e você só vai recolher o imposto, o mesmo ela está fazendo para toda e qualquer empresa. E nós temos um órgão da Receita, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o CARF, que ele, desde o ano passado para cá, ele virou uma máquina de decisões. E ele vem decidindo situações e colocando recursos, matando recursos, que vão virar jurisprudências internas administrativas. O fiscal vai ter esse documento na mão para entrar em qualquer empresa e falar, cara, isso é um grupo financeiro. Esse dinheiro você não tem como justificar. E ele vai te autuar. E as autuações sempre são pesadas. Bom, no começo nós vamos ter lá aquela história de uma notificaçãozinha para você dar uma explicação, né? Mas todo mundo hoje, todo empresário hoje tem que estar dentro de algumas situações que a Receita vai fazer as notificações online. Você não vai ter como correr. E muito escritório de gestão, muitos empresários, o próprio CRC, às vezes, deixa de esclarecer. Como a gente teve a participação lá dos nossos amigos lá da auditoria, eles foram muito perfeitos no desenho de como isso vai funcionar para as grandes empresas, mas nós tivemos a grande oportunidade de ouvir e perceber que, tudo isso vai acontecer para o pequeno. Isso vai acontecer para o MEI. O MEI vai ter que se justificar. Vai ser cada vez mais importante o trabalho que nós fazemos na parte financeira. O cara não vai poder mais não ter o financeiro. Quando a gente brinca lá com todo mundo da equipe, olha, conciliação é diária. É diária.
Agora nós vamos ter a conciliação financeira diária, o do cartão de crédito diário, né? Débito, crédito, do Pix, e ainda vamos ter que olhar isso na movimentação fiscal. Dentro desses acompanhamentos que os empresários têm que ter, ô Gilberto, a gente encontra muito contador que dificulta a vida do cliente dele ao invés de facilitar, né? Então, a gente vai entregando aqui de uma maneira passo a passo para os empresários os pontos de atenção que ele tem que ter. Então, falando da parte de contabilidade, quais são os documentos que os empresários devem solicitar mensalmente para o contador? Sim. Independente de se ele é MEI, se ele é simples, lucro real, lucro presumido, não importa a natureza tributária que ele está enquadrado, todo empresário ele tem que acompanhar de perto o DAS que foi recolhido, solicitar como foi elaborado esse DAS, verificar com ele mesmo toda a parte de balancete diário, livros fiscais, livros de entradas, livro caixa, que são documentos que toda contabilidade tem que estar fornecendo. Não é apenas chegar, como você brinca muito aí com os empresários, né? Que você fala, o teu contador é aquele que só te manda guia. Então, esse contador vai acabar. Tá? Por isso que a gente vem trabalhando em conjunto lá, desenvolvendo ferramentas internas, né, dentro da Grow Up, para a gente estar passando para os nossos clientes, para eles já irem mensurando isso e poderem se acostumar com esse tipo de cobrança que ele tem que efetivar. Porque a gente tem visto muito esses problemas, né? Às vezes encontramos contabilidade que ela não tem nenhum tipo de jurisprudência, não, mas de sentido para explicar alguma situação. Então, é muito preocupante isso, porque na hora que a Receita Federal pede, ou mesmo a municipal ou estadual, ela exige essa documentação. Muitos contadores vão falar assim, não, o simples não precisa fazer balancete. Mentira. Quando a Receita Federal pede, você tem que entregar, no mínimo, o livro fiscal, o livro de movimentação da empresa, que é o livro caixa. Então, o administrador de qualquer empresa, hoje, ele tem que estar antenado com isso. Quando ele recebe a guia, ele tem que falar, peraí, mas quais foram minhas notas? Qual foi o produto que eu vendi? Ele tinha o ST? Ele tinha o monofásico? Ele é cheio? Você olhou se tem DIFAL para os estados? Eu já estou embutindo no meu custo o 0,9 do CBS, o 0,01 do IBS? Não. Se não estiver, ele precisa adequar tudo isso daí. E quem vai fornecer essas informações? O responsável contábil, mas que só fornece quando é cobrado. Quem deveria fornecer mesmo sem ser cobrado, né? Espontaneamente. É uma coisa que está dentro das profissional, né? Tá dentro das obrigações, mas o pessoal acaba não fornecendo. E aí, até trazendo isso um pouquinho, às vezes tem algum amigo contador que está assistindo a gente nesse momento. O que o contador tinha que se antecipar aos problemas que o cliente dele pode ter? Além disso que o senhor já falou. Mas uma forma dele prestar um serviço melhor de uma maneira que não seja tão complexa. O que ele pode fazer para ser um contador melhor para o cliente dele? Ele pode estar utilizando um monte de IAs novas que tem aí. Existem sistemas muito bons, mas ele tem que entender o cliente. Ele tem que ir lá no cliente, participar da vida ativa do cliente, entender quais são as classificações tributárias de cada produto que o cliente adquire, comercializa, né? Entender se ele tem capacidade de elevação de faturamento, coisas que hoje a gente acaba escutando assim, muito tristemente, contadores que podam o crescimento de empresas porque ele quer manter a escrituração ali dentro de um nicho, né, tributário, que não está certo. E aí a gente acaba cerceando a chance do empresário crescer. Agora, essas situações aí que até alguns anos atrás funcionava, que era, vou colocar, né, as orientações que a gente via por aí, não, põe o nome da sua mãe, sua avó, seu tio, essas coisas não vão dar mais certo. A Receita, ela tá unificando tudo, né? Então, quando você tem vários CNPJs abertos, mas que na verdade são uma empresa só, já começou a ser notificado esse tipo de coisa. O CARF já tem definição sobre isso, inclusive sobre um recurso de uma empresa do Simples, que ele verificou
mesmo tipo de produto, mesma natureza centralizadora e ainda cometendo o grande problema de toda a parte financeira ter entrelaçamento, né, entre os CNPJ. Então, praticamente, isso que o contador moderno vai ter que se adaptar. Ele vai ter que virar e falar, bom, de hoje em diante, acabou essa natureza de trabalho. Eu tenho que procurar desenvolver o meu cliente e informar ele de tudo que é necessário para ele ter um excelente negócio. O que nós temos no Brasil é empreendedores, profissionais da área, realmente, que nem você, que já é um gestor, é muito difícil encontrar. E é onde as pessoas às vezes confundem um pouquinho, né? Empreender não é você ser empresário. O empreendedor é quem trabalha para resolver, porque tem boas ideias, que coloca em prática, que busca inovação. Às vezes a gente olha e fala, aquele cara é um empreendedor, é um empresário. Nem todo empresário é empreendedor. E nem todo empreendedor é empresário. Para ser os dois, ele precisa pensar com essa cabeça de uma maneira mais completa. E eu acho que é isso que falta, os profissionais que ele contrata darem uma orientação de uma maneira que realmente faça a diferença. E não apenas estar ali para cumprir um papel meia boca. Sim, cumprir só o papel de obrigação fiscal vai acabar. Hoje, o mundo vai acabar mudando, né? Toda a parte contábil vai virar para uma coisa mais personal. Que corrói a gente, né? Quando a gente vai para uma reunião com um cliente que era já para estar no lucro real, por exemplo, há tempos, e o contador dele tá falando para ele não ir para o lucro real, porque vai dar mais trabalho para o contador, e o próprio contador vai orientando formas de ir driblando ali e fazendo tudo errado. Então você fala, caramba, coitado desse empresário, ele tá pagando o contador, ele acha que o contador é um especialista que tá fazendo o melhor por ele, e muitas vezes esse contador é amigo de longa data, foi padrinho de casamento, é um parceiro, fez faculdade junto. E aí ele acaba enrolando o empresário dele. Hoje de manhã, cliente dele. Hoje de manhã, com a equipe lá de vendas, a gente estava conversando e eu dei um exemplo, né? Muito interessante, que eu falei, olha, imagina por que a indústria, né? Por que uma indústria seria Simples Nacional? Usando uma analogia, você comprou um cavalo que a destinação dele é para corridas do jockey. Então ele está lá, não importa se ele está começando, correr no jockey ou não, mas esse bem é para isso, é para correr no jockey. E aí o que você faz? Você resolve pegar ele para puxar uma charrete. Você acabou de matar o seu cavalo corredor, que no futuro podia ser um grande vencedor. Exatamente. Então, o simples, quando é uma indústria e ele não consegue se enxergar com um futuro maior, né, e o contador ou os gestores ou consultores não conseguem mostrar para ele que ele pode ser esse cavalo campeão, ele vai realmente se transformar naquele pangaré que puxa a charrete. A reforma vale realmente só a partir de 2027? Esse é um engano muito comum. Na verdade, a reforma já começou. As pessoas ainda não entenderam que muitas das movimentações que já estão acontecendo pelos estados e municípios já estão influenciando a própria reforma. A própria entrega da declaração de imposto de renda desse ano, ela é o balizador do ano que vem. Então, se você omitir situações esse ano na sua declaração e não bater no eletrônico do ano que vem, você já vai ter problema. Hoje, o que nós temos? Existem situações que já estão definidas. Por exemplo, o Estado de São Paulo tirou um monte de ST de ICMS de vários produtos. Então, isso já está influenciando na cadeia de preços. Ou seja, isso vai acabar dando problema no momento que você estiver já fazendo as suas apurações. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer nos episódios aqui é, às vezes, tem um empresário que está começando e gosta de acompanhar a gente. Traduz para ele rapidinho o que é a ST, o que é ICMS, de uma maneira bem didática, mais rápida, para quem está começando e está nos assistindo. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de tributação, a gente precisa parar para pensar e ver que tudo isso daí tem um gênesis. Isso já começou errado. Então, o Estado de São Paulo tem uma alíquota de ICMS na faixa de... Era 17, virou 18, né? Era 1% para Coab, mas nunca virou isso daí. Então, na verdade, é um imposto para manter o Estado funcionando. ICMS, que significa? ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Perfeito. Tá?
O IPI é o imposto que o governo federal embute em todos os produtos. Tá? Então, todo produto que é industrializado, cabe ao governo federal decidir. Eu vou pôr imposto, não vou pôr imposto, eu vou aumentar essa alíquota, eu vou reduzir essa alíquota. Tá? Mas isso é muito destinado para as indústrias. Quando você está falando de PIS/COFINS, aí já são impostos que foram montados para ser de utilização social. Acho que nunca foi usado para isso. Né? Que é uma contribuição que você está fazendo para a melhoria de distribuição de renda. Isso virou mais um imposto, que nem o IPI, que nem o PIS, que nem os demais. Então, não tem essa conversa. O dinheiro vai num bolso só. E a hora que vai naquele bolso, você gasta do jeito que você quer. Tá? O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, todo mundo conhece aí dos municípios. Né? Tem aí o agravante, né? Quando você está lá na questão de lucro presumido, lucro real, você vai ter ainda o imposto de renda sobre o lucro. E você ainda tem mais um outro, que é um social, que é a contribuição sobre o lucro líquido, que é outro valor que, junto do PIS/COFINS, é para uma atividade social que também vai daquele jeito. E aí, todas essas siglas aí que viram uma mistureira na cabeça de quem é mais leigo sobre o assunto, a partir da reforma vai ter uma mudança, né? Qual Sim. que é essa mudança? Então, a partir de 2027, vai ser extinto o PIS e COFINS. Então, o IBS-CBS vai ser implementado através de um modelo, é muito difícil de explicar, mas é tipo assim, o governo definiu o preço do seu produto. Em cima desse preço que ele definiu, né, ele vai cobrar o imposto disso daí. Isso daí chama IVA, que é o Imposto ao Valor Agregado. Tá? Então, eu decidi que você tem 100% de lucro, então eu vou tributar 100% de lucro. Não é bem assim, todo mundo que está começando, ou quem está há muitos anos aí como empresário, sabe que a coisa não funciona desse jeito, a coisa funciona pela lei de mercado. Né? Essa é a grande verdade. A gente sabe das dificuldades que é vender, as dificuldades que a gente sabe de comprar também, que a gente também compra, tenta negociar o melhor possível. Então, nessa sopa de letrinhas, a tendência, diz a lei, por enquanto, até hoje, amanhã cedo pode ser que mude, dia 31/12 pode ser que mude, é que nós vamos ter um encerramento do ICMS, do PIS e COFINS, tá? Até 2030. E, naturalmente, ele vai sendo substituído pelo IBS-CBS. Tá? Que um é voltado para o comércio e o outro vai voltado para o serviço. De regra geral, o simples nascer do IBS-CBS já significa que o cara do simples já tem um imposto a mais. Porque ele não vai ter crédito. Tem alguém que vai ter um imposto a menos ou todo mundo vai pagar mais? Não, existe a cesta, né? Algumas cestas aí que estão sendo discutidas, que está no projeto original, que é alimentação, cesta básica, alguma parte de medicamentos, mas a gente não pode confiar cegamente nisso, porque a história nos conta que muitas coisas que estavam isentas passaram a ser tributadas. Vide a taxa das blusinhas, né? Que todo mundo achava um mercado interessante, movimentou muito dinheiro, deu muita receita para o correio e, de repente, resolveram taxar em 20%, só que não é 20%, é 20 sobre 18. Como assim, 20 sobre 18? Mas se eu tenho ICMS em cima disso daí, eu vou pagar mais essa taxa em cima disso. Então, eu não vou ter mais a taxa da blusinha. Não, você vai ter uma redução disso, mas, na verdade, você continua tendo ICMS. É que estava sendo um mais o outro. Agora voltou a não ter esse outro. Ainda não sei se está valendo bem isso daí, não. A gente precisa analisar com calma, porque, como dizem por aí, tudo é uma questão de NCM, né? Que é o número que tem lá do comércio de cada produto. Quando você falou pra gente sobre que a Receita está trabalhando com a IA, já ficou bem claro. Mas, assim, para ser ainda mais, a fiscalização da Receita vai aumentar muito com a reforma, né? Sim, ele vai deixar de ser uma questão que eles tinham, que era o acompanhamento por segregação regional. Né? Então, quem é o maior faturamento, quais são os maiores faturamentos desse município, dessas cidades em volta, dessa micro-região, desse estado, né? Para ter esse acompanhamento, para ser uma situação onde todo mundo vai cair, né?
num chat da vida, não é o mesmo, óbvio, que aí você vai colocar todas as informações e ele vai falar, ó a empresa do Guilherme aqui, Perfeito. olha o dinheiro que o seu Gilberto pôs aqui. É isso que vai acabar acontecendo. Trazendo para uma outra realidade, um pouco fora disso que a gente estava falando. Produtores rurais vão ser afetados pela reforma? Os produtores já foram afetados. A alíquota já subiu. Já subiu. Já subiu. Ela estava em 1,5, ela já subiu para 1,63, que é o da pessoa física. E na pessoa jurídica, ela estava em 2,05 e já subiu também para 2,23. Então, eles já estão afetados. Eles já estão. Quem entra nisso que o senhor trouxe que a reforma não começa em 2027, ela já começou. Sim. 2027 só vai trazer algumas coisas, vai começar a intensificar. Sim. Mas já está rolando. Já está rolando faz tempo. É que as A pessoas partir não de entenderam. agosto agora de 2026, algumas empresas já vão começar a ser notificadas, né? Ah, sim. Todas as empresas que tiverem problemas com movimentações que não conseguem enquadrar junto com o faturamento, elas correm o risco de já sofrer aí algum tipo de punição. Imaginamos a situação que você tem lá a maquininha de cartão, de crédito, de débito, e você tem o Pix. Nesse período, e aí eu vou falar por experiência, já passaram-se 4 meses, a Receita já tem um bloco de informações financeiras para poder avaliar se o que você está passando no crédito, no débito e no Pix está dentro do seu faturamento. Então, o que pode já começar a aparecer a partir aí de julho são pequenas notificações dizendo, explica aí para mim, meu, por que está esse negócio aí? Por que esse dinheiro está na conta do sócio? Por que esse dinheiro não está na conta da empresa? E nessa parte tem uma coisa que é muito importante a gente diferenciar, né, Gilberto? O que é a diferença? Não que você vai ter que diferenciar aqui, mas para a gente só entrar no assunto. Tem uma diferença muito grande entre quem sonega, que é um dinheiro lícito que você produziu, mas você não declarou para não pagar imposto, e aí você vai pagar uma multa se o governo descobrir isso. É um tipo de crime, mas é um tipo de crime diferente de quem não consegue explicar a origem daquele dinheiro de maneira lícita. Tá, perfeito. Esse é o grande problema que os empresários precisam olhar o balanço. Eles precisam olhar o livro caixa. Por quê? Ele tem que olhar e verificar lá dentro. No livro caixa, se você tiver na relação, o livro caixa é como se fosse um extrato bancário. Se lá tiver um valor negativo, como estourou o caixa? Sim. Se estourou e o fornecedor não reclamou, ou ele deu mais prazo, ou ele recebeu. Se ele recebeu de quem? Quem será questionado? O fornecedor. Você recebeu? Recebi. De quem? Então, são essas situações que a gente começa a olhar, e aí, no decorrer dos anos, a gente vai olhando aquela ideia de eu compro tudo com nota, aí eu vendo com meia nota, 1/4 de nota, eu vendo mais ou menos. São essas condições que vão começar a gerar problema. Porque a Receita agora vai ter isso daí. Ela vai ter ela tem ferramentas para conseguir fiscalizar quase todo mundo, vamos dizer, coisa que antes ela não conseguia. Porque todo mundo vai ser consumidor. Você está me vendendo uma matéria-prima, eu vou ter que pagar essa matéria-prima para você. Certo. Então, você não quer saber como eu vou pagar a sua matéria-prima. Você vai dar o boleto lá e Sim. eu tenho que me virar. O que você vai fazer? Eu vou lá e paguei o boleto. Só que eu paguei o boleto com o quê? Com o Pix, que entrou na minha conta pessoal, ou com o débito, que entrou na maquininha do meu irmão, do meu primo, do meu tio, e que caiu na minha conta, ou isso era empréstimos dessas pessoas e você justifica, ou simplesmente a Receita vai virar e falar evasão de recursos. E aí a gente entra numa pergunta que para mim eu já fiz ela aqui várias vezes em episódios que a gente falou de assuntos financeiros, de assuntos empresariais, que a gente já falou da reforma num outro episódio também. Mas qual é o tamanho do problema, o tamanho do erro de misturar a conta jurídica com a conta pessoa física? Qual que é o tamanho disso, do problema que pode ser gerado para quem faz isso? A interpretação da Receita Federal, já faz alguns anos, é que isso é lavagem de dinheiro. Então, isso é um crime. E até no nosso país, até a gente tentar explicar que isso não é verdade,
você vai ser equiparado a qualquer criminoso Mas normal. como se configura o crime? Porque, por exemplo, se eu hoje, na conta da minha empresa, tenho um boleto para pagar de um fornecedor, eu pagar da minha conta pessoa física, isso é um crime? Isso não é um crime, desde que você vá lá e faça um contrato de mútuo seu, emprestando dinheiro para a empresa, dizendo que você pagou esse boleto. Está explicado, entendeu? A empresa passa a dever para você, certo? Com um contrato de mútuo bem definido. Tem que Mesmo que a recolher- empresa seja 100% minha, ela tem que estar claro que ela deve para minha pessoa física. Ela Eu tem- não, ela tem que ter Então. esse dinheiro, o caminho do dinheiro tem que ser explicado. Isso. A Receita entendeu o Follow the Money, né? E aí, o que vai acontecer? Nós é que temos que provar que essa linha que eles traçaram, ela é legal. Tá? Então, o grande problema é esse. A vida inteira o empresário pegou, fez distribuições sem mensurar se tinha caixa ou não, jogou para ele. Beleza. No momento que a empresa precisou de dinheiro, ele jogou de volta. Mas que jeito ele jogou de volta? Que jeito que ele pagou? Que jeito ele comprou imobilizado? Que jeito que ele fez isso aí? Hoje, por conta dessas IAs, a Receita tem esse poder para variar. E isso nós estamos falando em inúmeras situações. Nós estamos falando até numa questão de venda de um imobilizado que, de repente, cai na conta do sócio. E como que o sócio... Como separar os tipos de pagamento do sócio? Isso tem que ter bem claro, na vida do sócio, a vida dele, a vida da empresa é a vida dela. E toda vez que o sócio precisa de dinheiro, ou ele pega emprestado, ou ele tem distribuição, ou ele tem o prolabore dele. Tem muito contador, orientador financeiro que diz, não, você só recolhe o seu INSS em cima do prolabore do salário mínimo. Cara, a empresa sabe que você não vive com um salário mínimo. Então, você vai ter que se adequar. O governo sabe, né? O governo sabe. Então, você vai ter que se adequar. Você vai ter que olhar e falar, olha, eu preciso de 10 mil para viver. Mas aí não entra a distribuição de lucros? Sim. Mas aí, para você ter a distribuição... Porque o Prolabore tem as taxas, os impostos. Sim. A distribuição de lucros não, correto? Ou mudou também? Está em tendência de mudar. Como? Vai ter imposto Porque sobre... em cima da retirada, além de 50 mil reais, você vai correr uma tributação maior. Retirada mensal? Não, uma distribuição de Sim, 50 mil. mil. Esses 50 mil mensalmente, anualmente? Mensalmente, porque tem empresário que mensalmente... Não, nós temos que analisar que existem vários tipos de empresário com vários recursos. Então, né? até 50 mil, a distribuição vai continuar não sendo... Tem que pensar um pouco, porque não é bem assim, porque você tem que ter a contabilidade certinha, você tem que ter os balanços para provar isso daí. Todas as contas têm que estar devidamente conciliadas. Você, muito provavelmente, não vai poder estar ficando devendo impostos, né? Ou você parcelou e, na proporcionalidade desse parcelamento, você faz a distribuição. Então, você tem que provar, igualzinho, é o imposto sobre o consumidor. O empresário, quando ele pega o valor da distribuição, ele virou consumidor. Então, a Receita também vai perguntar para ele, escuta, de onde vem esse dinheiro? Eu vi que veio da sua empresa, mas qual motivo? Entendi. Se ele tiver lá na DIRF, lá, né, com a alíquota, o empenho 12, né, na hora que o contador coloca isso daí, eles já vão saber que é por conta de distribuição de lucro. E vai mudar a forma de emitir as notas fiscais? Sim. Como? Todas as notas vão ter que passar por um implemento aí do destaque do IBS-CBS. Isso daí tem um padrão agora. Todas as empresas de software já devem ter se atualizados em relação a esse padrão, porque esse padrão já veio desde o ano passado para algumas empresas. Então, aí vai o empresário. De novo, empresário e empreendedor. Cobre a sua empresa de software para verificar se a sua nota fiscal de venda está devidamente adequada ao padrão do governo. Porque se você não tiver, você vai ter problema. A mesma coisa na compra. Você precisa saber se os seus fornecedores estão dentro desse padrão. Se eles não tiverem, você também vai ter problema no registro. Entendi. Vamos recapitular para o pessoal, porque o senhor explicou no meio da parte ali que eu perguntei de todos os impostos, e eu quero só uma clareza sobre eles. IBS e CBS. O que são esses impostos? O que eles estão entrando para substituir de uma maneira direta ao ponto?
Na verdade, por enquanto, eles não estão substituindo, né? Estão acrescentando. Estão sendo acrescidos. No Brasil é um perigo isso, que normalmente ele entra e não sai mais. O que nós temos? Nós temos o CBS, que é o imposto que vai ser, vamos dizer assim, vai substituir o ICMS, né? Teoricamente, estaria substituindo várias cargas dessa daí, que é destinado basicamente para o governo. O governo vai dizer... Federal. Federal. E aí, ainda para ficar bom, né, ficar legal, tem um comitê que vai dizer para cada estado quanto vai para cada cidade e assim por diante. O IBS já vai ser um imposto mais voltado para a parte de serviços. Mas isso é teórico, porque eu vou ser muito sincero. Quando uma indústria tem que pagar os dois impostos, não faz sentido nenhum, né? Ou seja, se é voltado para a área comércio, indústria, distribuição, devia ser um imposto apenas para esse. Se é voltado para serviços, devia ser só para o serviço. E o que a gente está vendo é apenas o acréscimo de mais 2 impostos na cesta de tributação. Trazendo um pouquinho para essa parte, até é um pouco fora da reforma, daqui a pouco a gente retoma. Indústria. Tem muito empresário ainda que não entende a questão do crédito e débito, quanto ele pode ser beneficiado. O que o senhor pode trazer de clareza e de dicas para quem é empresário, tem indústria e está deixando os créditos dele ali, que é dinheiro na mesa, dinheiro perdido? Bom, primeiro, o empresário, quando ele vai montar esse negócio dele, ele, muito provavelmente, ele é um especialista nesse formato de produção. Na produção, isso. Então, a gente, por via de regra, nas consultorias, a gente sempre encontra excelentes comerciantes que se tornaram industriais, né? Excelentes industriais, né, que se tornaram aí meia boca administradores, meia boca comercial. Quando a gente está falando da indústria, a gente está falando de especialidade. Então, se você vai montar uma indústria, você conhece as máquinas, você conhece os métodos, você conhece os processos, você conhece as matérias-primas, material secundário, material primário, você já sabe a dor do custo que é você receber essa matéria-prima de dentro do estado, de fora do estado, de fora do país, e o processo você domina. Então, essa cadeia para trás, ela tem créditos. Todas elas têm crédito. Então, se eu vou construir, por exemplo, uma roupa, é um processo de industrial. Então, você vai ter lá escolha do tecido, a textura do tecido, coloração. Você vai colocar isso dentro do seu processo. Então, lá você vai ter o desenho, o corte, você vai ter os moldes, você vai ter as costuras, você vai até o processo final, que é o acabamento. Está pronto, embalagem, acabou. Produto pronto. Toda essa cadeia produtiva tem imposto. Toda essa cadeia produtiva continuará tendo imposto. Agora, se você entra dentro da sua cadeia produtiva de materiais e você sabe que o seu produto veio do outro estado, ou está aqui dentro do estado de São Paulo, e você paga 18% de ICMS, então você tem um crédito de 18% de ICMS. Na hora que eu for fazer o meu preço, esse imposto vai entrar equilibrando a diferença da margem. A mesma coisa com o IPI, com o PIS, COFINS, tá? Toda a cadeia tem, ou ela é isenta, ou ela é imune, ou ela tem o imposto para pagar. Quando o empresário não desconhece esses fatos, ele é mal elaborado, tudo isso vai para o custo dele no markup. Então, ele acaba criando... Vendendo mais caro do que ele precisava. Impeditivo de comercialização dele próprio com o mercado. É desleal a concorrência, porque quem faz direito está ganhando. Desleal até não, mas assim, desleal por falta de conhecimento dele, falta de orientação da contabilidade, desleal porque ele não está buscando a orientação, ele está focado só na produção.
É onde um trabalho igual que a gente faz a diferença para ele. De trazer esse estudo personalizado para o teu segmento, para o teu serviço, na tua parte contábil e tributária, a gente te entrega todas essas possibilidades. Então, para você poder praticar um preço de venda que seja atrativo, lucrativo e que faça a sua empresa continuar prosperando e competindo em igualdade ou até em vantagem com os teus concorrentes. Sim, porque às vezes, o oposto disso é, você pensou que tinha uma margem de 50, mas na verdade você não tem. Perfeito. Voltando um pouquinho para as mudanças da reforma, para quem tem imóveis alugados, o que vai mudar? Já mudou. Tá? O que todo mundo tem que começar a entender é assim, a reforma, no modelo que ela foi escrita, ela vai dar uns benefícios, tá? Mas qualquer pessoa física que tiver aí 2, 3 imóveis locados, ele vai sofrer já uma tributação imediata aí do IBS. Como que é? É 3 imóveis ou o valor do imóvel já passa? Como que traz no detalhe? Isso daí está um pouco ainda confuso, né? Porque se eu tiver, vamos supor assim, ó, tem aquela senhorinha que no decorrer da vida, ela e o marido dela, tem ali 3 casinhas de R$ 500 por mês de aluguel. São 3 imóveis. Uhum. Aí tem um empresário que tem um prédio que rende para ele R$ 30 mil por mês de aluguel. Quem tem 3 casinhas vai pagar mais do que quem tem um prédio? Não. O que tem 3 casinhas vai ter a obrigação de gerar pela Receita Federal um novo. Um CNPJ virtual, vamos dizer assim, que ainda não está bem esclarecido, e ela vai passar a emitir recibo para o inquilino. E o inquilino vai pegar esse recibo e vai lançar na declaração de imposto de renda. E ela vai ter a obrigatoriedade de, se porventura ela não lançava na declaração de imposto de renda dela, ela vai ter que lançar. E aí ela vai ter o problema do recolhimento dos impostos. E quem tem só um prédio? Não? Porque é um só? O valor não interfere? Quem tem só um prédio está pior ainda, porque ele vai ter que fazer nota de tudo isso daí e ainda vai ter que embutir todos esses impostos. Então, ele vai sofrer mais porque a alíquota vai ser maior. Então, tem a questão da quantidade de imóveis, mas também do valor do aluguel que você recebe. Sim, tem tudo a ver. Por isso que eu falo que é um pouco Você tem que complexo. fazer um estudo de caso a caso. Isso. Então, o que nós, né, na consultoria, a gente se propõe a fazer? A estudar caso a caso e verificar o melhor enquadramento, tá? A Receita vai chegar a um ponto que, imagina, seus pais têm uma casa, está lá vazia, você foi lá morar. A Receita vai querer perguntar para você, você está pagando aluguel? Tá, não, porque a casa é dos meus pais. Então, não vai mais existir isso. Vai haver a possibilidade de uma tributação disso pela Receita Federal. Tá? Então, essa história de pai e filho e que a gente tinha aí também vai ser... Entendi. Então, a casa é do meu pai. Se ele deixar ela vazia, ele não paga nada. Se eu for morar lá, eu vou ter que pagar. Nossa, Ou ele vai ter que pagar. Vai pagar. Se ele deixar deteriorar uma coisa, se ele alugar, ele vai pagar. Se ele arrumar para você, você também vai pagar. Ah, mas pelo visto vai ter muita coisa jurídica correndo aí, né? Vai. Porque como que você vai... Se eu não pago o aluguel, como que o meu pai vai pagar o tributo de um aluguel que ele não recebe? Aí a Então. gente vai ter que fazer... Ah, então beleza, o aluguel da casa é R$ 200, ele vai falar, para pagar quase nada. Aí a Receita vai falar, não, a gente avalia que tua casa custa X valor. Justamente. E isso já tem, né? Eles têm lá na mãozinha deles, que é o tal do IPTU. Sim. Eles vão poder olhar lá e falar, mas o IPTU é de uma casa no Dama. Você não tem como estar pagando R$ 100. Entendi. E você vai ter outros problemas, porque vão imaginar, as incorporadoras até então, elas pagavam as comissões de qualquer jeito. Né? Por dentro, por fora, pelo lado, seja lá que fosse. Agora elas têm a obrigação de escriturar isso daí. Então, é aquela história. Se você tem um imóvel, o imóvel está nessas empresas de locação para férias, vai ser um modelo de tributação. Se você tem uma empresa que ela está na locação empresarial, ela vai ter uma situação também. Porque essa locação vai trazer para quem aluga para essa empresa crédito de IBS-CBS, coisa que ele não tinha até então, que era só despesa. E já existe alguns entendimentos que a parte do IPTU e alguns seguros, dependendo, que são obrigações contratuais, também dão direito a crédito. Então, ou seja, só vai ter coisa ruim? Não, o mercado está se adequando. Na verdade, quando a gente fala é muita informação ao mesmo tempo, é muita informação ao mesmo tempo.
Por isso que eu brinco com você, né? Acordei de novo de manhã, ouvi mais uma série de empresários e tributaristas falando sobre o assunto, porque de um dia para o outro as coisas mudam. Perfeito. E Gilberto, para a gente fechar, uma última pergunta que na verdade ela já é, mas eu acho que vai ficar muito pior agora. Contabilidade lançada errado vai virar crime. Bom, o que vai acontecer? Quando a gente está falando de crimes, já existem algumas regras. A Receita Federal fica de olho no até 80% do seu estoque em relação ao faturamento. Ele já monitora isso. E a gente já enxergou vários empresários que o estoque fica ali, né? Ad eterno. Comprei 1 milhão e ele continua 1 milhão a vida inteira ali, não sai do lugar. A Receita vai querer saber por que isso não está tendo movimentação. Então, ela vai pedir curvas ABC, ela vai enxergar o seu fornecedor entrando, saindo. Agora, o vício pior que a gente encontra aí, até alguns anos atrás se encontrava muito, é a contabilidade que pega todo o valor que você recebeu no banco, joga numa conta do ativo chamada caixa. E aí ela pega tudo que você pagou e dá baixa nisso daí, sem lançar, sem verificar como foram as movimentações do banco. E, vez por outra, quando o empresário não quer explicar por que ele tirou o dinheiro da empresa, essa conta começa a ficar com um número elevado. Só que você não consegue justificar esse número. Porque, tecnicamente, assim, a conta caixa, ela só existe no dia 31/12. No dia 1º, ou no primeiro dia útil subsequente do ano, você tem que destinar essa conta, zerar ela, só deixar aquele dinheiro realmente que você deixou ali na gaveta, e o restante tem que estar em instituições financeiras. Não existindo isso, a receita é muito fácil de pegar. Porque ela vai olhar 21, não fez isso, 22, 23, 24. Agora, em 25 ela vai olhar. Se você for lá e matar isso daí, você pode ter até a chance de não cair na IA. Agora, se você não fizer, ela passar de um ano para o outro, de 26 para 27, você vai ter problema com a Receita Federal. E hoje nós sabemos que a Receita e a Justiça já têm jurisprudência que isso é crime de lavagem de dinheiro. Então, não é só falando de money. Agora eles estão olhando o caixa também. Tem alguma dica final que o senhor possa dar para o empresário que está nos assistindo, de algo que a gente não abordou aqui, que ele tem que ficar atento, que ele precisa para a partir de agora, não é a partir da reforma de 2027, porque a reforma já começou? Tem. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Eu venho nessa batalha desde o ano passado. A Grow Up está aqui para isso. O Guilherme abriu as portas, entendeu todo esse problema. E nós estamos aqui para isso, para ajudar vocês, independente de qualquer coisa. Para a gente criar essa orientação, para criar esses treinamentos, para a gente demonstrar para o empresário que, de agora para frente, o jogo mudou. Ele tem que ser racional, previsível e, acima de qualquer coisa, eles têm que estar dentro dos 4 limites do campo, porque senão ele vai ter problema. Sensacional. Gilberto, muito obrigado. Obrigado, não só pelo irmão. episódio de hoje, pela parceria, por tudo que a gente vem construindo aí desde a sua entrada na empresa. É um prazer enorme pra gente, eu falo por mim e pela Duda, né? Ter você dentro da empresa com toda a sua experiência, know-how, expertise e vontade da gente crescer juntos nesse momento que a gente tá expandindo aí. É um prazer ter você com a gente e eu tenho certeza que quem nos ouviu, quem nos assistiu, teve uma aula e alguns já estão se preparando melhor, outros ficaram um pouco preocupados. Com certeza. Muito obrigado. E para você que nos assistiu, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Tem muito episódio bom que já foi publicado e tem episódios maravilhosos que estão por vir. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Fiquem com Deus e tchau!